Olá, pessoal! Muitos de vocês com certeza conhecem a história dos países da América a partir do momento em que os europeus, em sua maioria espanhóis e portugueses, como no Brasil, chegaram e colonizaram. Porém, vocês sabiam que as civilizações da América já existiam antes deles? Conheça agora os primeiros povos da América. Antes da chegada dos europeus nas terras chamadas posteriormente da América, habitavam diferentes povos que desenvolveram culturas diversificadas. Segundo os pesquisadores, os primeiros ancestrais humanos surgiram na África e desse continente teriam se deslocado para outras partes da Terra. Existem algumas hipóteses sobre a chegada dos primeiros humanos na América. A hipótese asiática é de que os primeiros grupos de povoadores vieram do nordeste da Ásia, pelo Estreito de Bering, que separa os atuais Sibéria, a Rússia, e Alasca, os Estados Unidos. Vale lembrar que a visão que temos de ligação desse estreito da Ásia até a Rússia se dá pela disposição em círculo e contínua do globo e que as pontas do mapa mundi planificado se unem. Isso ocorreu durante a última glaciação, quando o nível da água do mar baixou e formou-se uma ponte de terra e gelo entre a Ásia e a América do Norte. Então, com o aquecimento, as águas voltaram a subir e essas passagens teriam se desfeito. A hipótese malaio-polinésia diz que o homem teria chegado à América navegando pelo Oceano Pacífico, vindo das ilhas da Oceania. A hipótese da dupla origem trata sobre a chegada do Homo sapiens por meio de migração, em diferentes momentos, por ambos os caminhos. Ou seja, mistura a teoria asiática com a malaio-polinésia. Alguns estudiosos afirmam que as primeiras migrações para a América aconteceram aproximadamente entre 12 e 20 mil anos atrás. Outros pesquisadores, como a arqueóloga brasileira Neide Guidon, defendem que as mais antigas travessias foram realizadas entre 40 e 70 mil anos atrás. Até então, os fósseis encontrados no Brasil estão entre os mais antigos da América. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os vestígios da pré-história. Alguns dos mais antigos sítios arqueológicos encontrados no território brasileiro está abaixo no mapa. O botânico Peter Willem Lund encontrou na Gruta de Sumidouro, em Lagoa Santa, Minas Gerais, fósseis de 30 indivíduos. Calcula-se que tenham mais de 12 mil anos. Outros fósseis datam de cerca de 14 mil anos. Lagoa Santa é o maior sítio arqueológico com material ósseo humano do interior brasileiro. Os indivíduos da Lagoa Santa tinham estrutura baixa e cabeça alongada. Nessas grutas deixaram as pinturas rupestres, representando figuras humanas e outros animais. Agora iremos falar um pouquinho sobre a Gruta da Lapinha. Pesquisas chefiadas pela arqueóloga Niede Guidon, em São Raimundo Nonato, Piauí, sugere que, desde 50 mil anos atrás, havia grupos humanos habitando essas regiões. Eles formavam comunidades de caçadores e de coletores e abrigavam-se em grutas, e tinham o domínio do fogo e construíam ferramentas de pedra. Essas afirmações que geram discussões e controvérsias entre estudiosos. Informações sobre os povoadores do Brasil. Falando sobre o Brasil e os povos que aqui povoaram, podemos falar sobre os grupos de agricultores e ceramistas,
dentre eles, com maior destaque, os habitantes de Santarém e da ilha de Marajó e Foz do Rio do Amazonas, o atual Pará. Além deles, existiam os povos sambanqueiros, os povos seminômades que habitavam o litoral brasileiro entre os atuais estados do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul. Esses povos deixaram como vestígios de sua presença os sambaquis, que eram utilizados para enterrar os mortos e seus objetos pessoais, o que indicava uma preocupação religiosa com a morte. Eles também construíam suas habitações sobre as conchas, e sua expansão foi interrompida há cerca de 5.000 anos pela ocupação da sociedade tupi. A cultura tupi se deu justamente em áreas litorâneas e partes do interior, acompanhando o curso dos rios. Uma série de dados provenientes sobre os tupis são de pesquisas arqueológicas, relatos e crônicas de missionários e viajantes europeus que viajavam entre os séculos XVI e XVII. Esses povos desenvolveram as embarcações, as canoas e as jangadas. E eles eram bons pescadores, praticavam agricultura de subsistência e não preocupando em acumular excedentes. Eles praticavam também a caivara, derrubavam as árvores com seus machados de pedra e limpavam o terreno com queimadas, abrindo clareiras nas matas. A divisão do trabalho era feita por meio do sexo, onde as mulheres dedicavam-se ao plantio. Os tupis não constituíram povoados fixos e permanentes e nem mesmo uma sociedade única, mesmo com certa unidade linguística e cultural. Eles constituíram tribos rivais, Tambinambás, Tupiniquins, Guaranis, Caetés, Potiguarês e etc. Os tupis viviam em permanente guerra com sua própria matriz cultural, ou de uma outra matriz, como os gens e arapuquês. Os povos caçadores e coletores que viviam da caça, da pesca e da coleta e confeccionavam instrumentos de pedra e ossos de animais. Entre as armas de caça, destacaram-se o arco e a flecha, que permitiam capturar animais rápidos. Haviam também as boleadeiras, artefato que consiste em 2 ou 3 bolas de pedras amarradas por um cordão de couro. Por volta de 4.000 anos atrás, alguns povos começaram a praticar a agricultura, o tabaco e a cerâmica, mas continuaram a praticar a caça e a pesca. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até breve!